Enfim, eu quero começar esse vídeo falando uma coisa. Eu sou um jumento. Porque semana passada eu fiz o vídeo Wendy Villain Song. E esse vídeo tá muito bom, foi muito bem. Porém, eu descobri depois que existem dois vídeos que contam antes dessa história. Que é o vídeo da Tinkerbell Villain Song. E bom, agora eu vou ter que fazer esse vídeo e dar algumas correções sobre o meu vídeo anterior. Então já peço que já deem seu like e se inscrevam porque me ajuda muito. Antes de começarmos, só quero deixar algumas coisas claras sobre as fadas para ficar mais fácil entender algumas coisas das músicas. A primeira coisa é que as fadas elas nascem dos risos dos bebês. Isso não faz sentido, mas isso é o que tá nos filmes da Tinkerbell e ele meio que adapta isso na música. Segundo, que as fadas elas têm várias funções para ajudar na natureza, na mudança das estações, que varia de controlar a luz, água, ajudar os animais, e no caso a Tinkerbell é uma artesã. No caso ela cria coisas, máquinas, invenções e tal. Isso é ser uma artesã. Último, as fadas têm um ponto fraco, fatal. E não é pisar nela ou só tacar veneno. O maior ponto fraco das fadas é se você parar de acreditar nelas. Sim, a maior fraqueza de uma fada é falta de atenção. Se você não acreditar numa fada, ela morre. Outra coisa que eu já disse no primeiro vídeo, mas eu vou ressaltar porque é importante, diferente do Peter Pan original, somente a Wendy vai para a Terra do Nunca, isso é importante. A música começa com a Tink se arrumando e tal, ela tá com um desenho um pouco diferente dos filmes antigos do Peter Pan, sinceramente tá muito bom, ficou bem legal. E mostra uma moldura com as amigas da Tinkerbell, eu achei isso um detalhe muito bacana. E bom, nós vemos ela observando Peter e Wendy. Bom, ela tá morrendo de ciúmes e com muito medo de que os dois se casem e vão embora. Tá exagerando um pouco. E descobrimos que quem originou a Tinkerbell meio que diretamente foi o Peter Pan, quando ele era uma criança. E também vimos que alguns dos meninos perdidos já foram pra casa. Qual que é o problema? Como eles foram pra casa, eles pararam de acreditar em fadas. Por consequência, algumas das amigas do Peter morreram. Ela faz o que ela realmente faz no primeiro filme. Ela fala pros meninos perdidos que o Peter mandou atirar na Wendy. Eles acertam, ela cai, mas antes dela cair numas pedras, o Peter salva ela. E bom, ele tá extremamente irritado com a Tinkerbell. Depois ela fica ainda mais com medo do Peter ir embora e esquecer dela. Então ela tem um plano original, que é pedir para as sereias afogarem ela. E o que é da hora é que as sereias elas têm uma forma mais animalesca. Quando elas estão normais, elas estão com uma forma mais humanoide. Mas quando elas estão bravas, elas ficam que nem uns peixes. Um detalhe legal. Obviamente o Peter salva ela e a Tink fica ainda mais irritada. Depois cortamos para um flashback dela ajudando uma das suas amigas fadas, quase morrendo, indo para o mundo real. E lá ela acaba encontrando o Peter e ela meio que ressoa com ele, percebendo que foi ele que deu vida a ela. Vocês entenderam que eu falei do negócio do riso do bebê. E aí finalmente chegamos no ápice da história, que é já no fim do filme. O Peter derrota o gancho e eles usam o navio pra voar até Londres. Só que agora tem um ponto muito especial. Mais duas fadas estão lá. A Rosetta e a Vidia. Bom, até que tava tudo bem, só que as fadas entram em ação. A Vidia usa seus poderes de vento pra tirar o pozinho mágico do navio, que faz todo mundo lá começar a cair, e prende o Peter numa bolha de ar pra que ele não atrapalhe. As fadas salvam todos os meninos perdidos, porém a Tink chega na Wendy e só cumprimenta ela e deixa ela cair até a morte. E adivinha, ela morre empalada. Por isso que ela tem aquelas flores no peito, para esconder o buraco que ficou. A segunda parte já começa direto onde a primeira acabou, com o Peter chorando. E o detalhe legal é que aqui o Peter fala. E quando eu refiro a falar, é literalmente um dublador fala pelo Peter. E bom, a Tink percebe que o Peter não tá muito feliz com essa situação. Então ela sequestra os meninos perdidos para que o Peter fique sozinho, já que ele está sendo ingrato, entre muitas aspas. E não só isso, ela usa uma espécie de luva com pozinho mágico que deixa ela ainda mais poderosa. Depois troca para elas trocando de look e detalhe. Tão incríveis também, e com o Peter caçando elas. É um detalhe interessante que a Sininho fica extremamente chocada com isso. Mesmo na canção, ela falando que aprendeu o Peter na Terra do Nunca, ele nunca ia sair de lá, e ambos os lados sentem pena um do outro. Mas as fadas não deixam o Peter matar Tinkerbell, e ele foge porque vê que vai perder.
E vemos que o Peter, ele sepultou a Wendy a céu aberto. E bom, exatamente assim que a Wendy acorda. E aí vem uma coisa muito legal. A Tinker e as suas amigas, elas vão pro nosso mundo e a gente começa a tocar o terror. Não por quererem ser más e tal, não, pra justamente serem adoradas, pra todo mundo acreditar que fadas existem. Porque, lembrando, se você deixa de acreditar em fadas, as fadas morrem. E vamos concordar, é mais fácil lembrar pelo medo do que pelo amor. As pessoas começam a venerar as fadas como se fossem, na real, monstros. O que, de novo, pode ser algo ruim, mas na verdade é bom. Porque tô acreditando. O que deixa a Tink muito feliz. Porém, o Peter chega até ela, cansado e tal. Mas na verdade isso era uma armadilha. Que ela destrói com facilidade. E parece que ela tá quebrando. Tá usando o pauzinho mágico demais. E o Peter, totalmente derrotado, fica de joelhos, chorando. E a Tink só olha pro reflexo da sua luva e vê os seus amigos, seu passado e o que ela se tornou. Nesse momento ela começa a perder o controle. O Peter aproveita a situação pra tentar esmagar ela. E bom, aí que ela fica irritada de vez e vira um super monstro de pauzinho mágico. Só que agora o Peter consegue atirar a flecha e, por incrível que pareça, ele não acerta a Tink, ele acerta uma asa, o que impede ela de voar. E com ela no chão, ela apenas aceita a sua morte e o Peter mata ela. E agora, voltando pro primeiro vídeo da Wendy Villain Song, na real eu não errei muita coisa. As únicas coisas que eu errei é não perceber por que o Peter estava fragilizado. Sim, ele estava triste por causa da morte da Wendy, mas também porque ele matou a Sininho, que era basicamente a sua mãe. E também o porquê que a Tinkerbell não estava lá. Ela tinha morrido, mas exatamente por causa do Peter. E bom, foi esse o vídeo, espero que tenham gostado. Se tiverem alguma ideia boa, comentem aí que eu faço um vídeo e dê like, se inscrevam, falou!